Olá, meu nome é Vitor Giovannoni e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre metaprogramação. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre metaprogramação, né? E vamos começar pelos conceitos básicos. O que é metaprogramação? Alguns exemplos, né, em algumas linguagens de programação bem diferentes. E por que metaprogramação é útil em geral? Aí, assim que a gente acabar essa parte teórica, a gente vai partir para a parte prática, que é focada em Python, e a gente vai estudar a representação de objetos em Python, que é muito importante para entender metaclasses. Depois a gente vai ver metaclasses e alguns outros exemplos também práticos na linguagem Python, tudo focado em Python, essa parte prática. Depois a gente vai fazer uma breve conclusão, eu vou deixar algumas referências bem legais para quem quiser estudar um pouco mais e se aprofundar nesse assunto e bora lá. Metaprogramação. O que é metaprogramação? A definição mais comum é: metaprogramação é qualquer programa ou qualquer técnica de programação que permite que programas manipulem outros programas, né? Ou seja, que algum programa use outro programa como seus dados de entrada. A gente usa metaprogramas muito frequentemente, né? O mais famoso deles é o compilador, ou o IntelliSense, né? O analisador estático da IDE, que coloca lá que aquela linhazinha vermelha quando a gente está programando, isso daí também é um metaprograma, ou um linter, que é aquele programa que pega o nosso código e vê se tem problemas de estilo, indentação, chave na linha de baixo, esse tipo de coisa, e corrige para a gente muitas vezes. Esses são programas, são exemplos bem comuns, né, de metaprogramas, só que a parte mais interessante, que é o que nos interessa nessa apresentação, é como as linguagens de programação conseguem oferecer ferramentas para que nós, como programadores, consigamos escrever programas que manipulam o nosso próprio programa, né? Isso é muito interessante, mas também depende muito de linguagem a linguagem, quais ferramentas elas oferecem para a gente fazer isso. Então vamos ver alguns exemplos. O mais famoso de todos é Lisp, né? Que tem como característica, é um traço característico de Lisp, o fato de que dados e códigos são equivalentes. E como que a gente pode ver isso na prática, né? Essa primeira linha, né? Quote mais 1, 2, 3, 4. Se a gente rodar isso daí, a gente vai perceber que o retorno é a lista com os átomos mais 1, 2, 3, 4. Ou seja, como se fosse um vetor de 5 elementos, cujo primeiro é um símbolo mais e os outros são símbolos numéricos. Enquanto que no segundo exemplo, se a gente rodar o eval mais 1, 2, 3, 4, ele vai retornar para a gente 10, que é a soma desses 4 elementos. E como que. Como. Isso é muito interessante, né? Porque a gente conseguiu executar uma lista como código, ou seja, a gente conseguiu interpretar uma lista como código, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu interpretar uma lista como dados. E essa filosofia é o que está por trás de toda a linguagem Lisp, e isso é muito interessante, né? Tanto que historicamente Lisp foi a primeira linguagem a ter um interpretador, porque era muito fácil você executar Lisp e representar Lisp ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Isso é um exemplo de metaprogramação porque a gente está usando dados como programa. O segundo é mais famoso, né? Templates de C++. Todo mundo que já programou em C++ usou template alguma vez na vida, né? Então, vamos lá, dar esse exemplo, né? A gente está definindo uma função de soma que recebe um tipo T como argumento. Como argumento não, né? Como argumento de template. E ele retorna a soma de A e B, que são os argumentos dados para essa função. O interessante é que se a gente somar inteiros, ele vai instanciar uma função de soma para inteiros. Se a gente instanciar strings, ele vai instanciar. Se a gente chamar com strings, ele vai instanciar uma função de soma de strings. Floats, qualquer outro tipo que tenha esse operador mais sobrecarregado, a gente pode usar nessa função soma e quando o código for pré-processado e compilado, ele vai instanciar esse template. O que significa instanciar o template? Ele vai pegar e vai substituir esse T pelo tipo de dados que está sendo usado como entrada, automaticamente inferido pelos parâmetros que são usados. Então, se a gente coloca duas strings na função de soma, ele percebe que o T é string e ele gera uma função de soma com assinatura de string. Se a gente usar depois com int, ele vai gerar uma assinatura diferente com os ints. E isso é muito interessante porque se a gente não usar essa função de soma nenhuma vez, ele nem vai gerar código para essa função. Por isso que é chamado de template. E por isso que é diferente dos generics de Java. O template é literalmente a geração de código antes de ser compilado, antes de ser compilado, executado, enquanto que o generics de Java é algo mais dinâmico, que de fato só tem uma instância lá e tudo mais. Isso é muito interessante, porque é uma forma da gente reduzir
a quantidade de código repetido que a gente tem que escrever. A gente fala o padrão que a gente quer e os programas vão lá e geram código para a gente. Aí, os últimos dois exemplos, né? Reflection na linguagem C#. Então a gente consegue pegar o tipo de um objeto qualquer usando essa função getType e depois a gente consegue pegar as propriedades e os métodos desse mesmo objeto usando as getProperties e as getMethods. E o interessante sobre getProperties é que a gente consegue também, além de pegar o nome das propriedades, a gente consegue descobrir qual que é o valor que aquela propriedade, que aquele objeto tem para aquela propriedade. Então, por exemplo, se você tem um atributo x que para aquela instância é 10, você consegue saber que ele tem um atributo x e você consegue saber que o valor dele é 10 também. E a mesma coisa para os métodos, você consegue iterar sobre os métodos, sobre as propriedades, isso é muito potente, principalmente para autores de arcabouços, que tem que operar em cima de classes definidas pelo usuário e que você não pode alterar o código do arcabouço, né? Ele opera, assim, adere ao princípio aberto e fechado lá do Solid. E por último, vamos ver dois exemplos, né, de Python, né, que é metaclasses e os decorators. Não vai ter como entrar em muitos detalhes nesse exemplo, mas é só um exemplo bobo mesmo, que a gente está definindo uma classe comparável, que a gente está falando que ela tem uma metaclasse ABC meta, ou seja, uma classe abstrata. E esse ABC meta vem da própria biblioteca padrão do Python, do módulo ABC, e ele também oferece esse decorator @abstractMethod. O que isso daí está fazendo? Está falando para a gente que essa classe comparable ela é uma classe abstrata e ela tem um método abstrato compare e você não pode instanciar você não pode instanciar essa classe comparable porque não tem a definição desse método, não tem a implementação. Só que se você herdar da classe comparable e definiu a implementação, aí você consegue sim instanciá-la como nas linguagens de tipagem estática como C#, Java, etc. E é isso, né? E a gente está usando metaclasse e decorators, que são dois conceitos de metaprogramação que a linguagem Python oferece para a gente se intrometer e manipular com o código que o cliente, que o usuário está escrevendo. Então tá, por que metaprogramação é útil, né? A gente viu alguns exemplos, né, que mostram um pouco do poder e da utilidade, mas vamos dar nome aos bois, né? Vamos ser um pouco mais explícitos. É interessante porque permite que a gente escreva menos código e que esse código seja menos propenso a erros, né? Então isso daí é principalmente, por exemplo, na questão dos templates de C#. Desculpa, dos templates de C++, que evitam que a gente fique reescrevendo o código sem pensar, né? E isso daí, por exemplo, é útil também quando você tem uma ferramenta que corrige os imports do seu código automaticamente. Então você muda o local de um arquivo e aí ele automaticamente muda todos os imports que incluem aquele arquivo, ajusta o path, né, para falar onde é que o arquivo se encontra no lugar novo. Se a gente não tivesse essa ferramenta, a gente teria que fazer isso manualmente e isso é um saco, né? Isso é muito propenso a erro. E isso é interessante que a metaprogramação fornece uma forma da gente ser mais produtivo, né? Porque a gente não vai ficar gastando nosso tempo com coisas manuais. E é interessante, né? Uma maneira de você pensar, né? Que programação está para tarefas manuais da mesma forma que metaprogramação está para programação manual, né? Que seria essa parte manual e propensa a erros de programação. Por fim, ela também dá flexibilidade e dinamismo, no sentido de que você consegue estender e interpretar classes que o seu programa nem sabe que existem, né? Por exemplo, classe de um usuário de um arcabouço, que você nem sabe o que ele está fazendo, mas você consegue ir lá e operar em cima dela de maneira genérica. E da mesma forma, né, ela respeita o princípio aberto e fechado, porque você consegue escrever comportamento genérico e estender esse comportamento sem ter que mexer no código-fonte original do arcabouço, por exemplo, né? E agora vamos para a parte prática, que é a minha parte que é a parte que eu mais gosto. E a gente vai ver bastantes exemplos práticos de metaclasses, principalmente em Python. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai ver uma revisão de como os objetos são representados na linguagem Python, que é muito importante para entender como que as metaclasses podem interferir com esse processo de criação e instanciação. Depois a gente vai ver exemplos de metaclasses, vai programar do zero. E depois a gente vai ver outros exemplos um pouco mais sofisticados. E depois eu vou deixar umas referências para quem quiser ir ainda mais a fundo. Então, bora lá para o VS Code. Beleza. Então, começando a parte prática aqui da apresentação, o objetivo desse primeiro exemplo é mostrar que em Python
todos os objetos são representados como um dicionário. Como que a gente pode ver isso? A gente tem aqui a classe ponto, que ela tem algumas coisas, né? Ela tem primeiro esse atributo origin, que ele é um atributo de classe, ou seja, ele é um atributo que é compartilhado por todas as instâncias da classe ponto e não é individual de cada um. Tem um método de inicialização, que coloca os atributos aqui na instância, e tem um método de calcular a distância até a origem. Aí a gente está criando um ponto, e a gente está imprimindo aqui as coordenadas x, y. Depois, estamos imprimindo o dicionário do ponto. O que seria o dicionário do ponto, né? Como eu disse, todos os objetos em Python são representados por um dicionário. Então a gente tem esse atributo, a gente tem acesso a esse atributo dict, que mostra para a gente qual que é a representação desse ponto como um dicionário. Depois a gente está adicionando um novo atributo em tempo de execução aqui, esse raio, que não está no método de inicialização da classe. E depois a gente está imprimindo de novo o dicionário e vendo qual que é o resultado. Vamos ver qual que é o resultado. Ele imprime as coordenadas certinho, depois ele imprime aqui o dicionário x1, y2, né, que é chave-valor, e depois que a gente adiciona esse atributo raio 42, ele imprime x1, y2, raio 42. Ou seja, quando a gente faz essa atribuição, né, essa atribuição de atributos, o que a gente está fazendo é literalmente criando uma nova entrada nesse dicionário, e que é a representação desse objeto. Mas agora você pode se perguntar, né? Tudo bem, mas cadê o atributo origem? Cadê o método de inicialização? Cadê esse outro método aqui? Porque realmente, né? É esquisito eu falar que ele é representado como um dicionário e tem coisa faltando aqui dessa representação dele. Então vamos ver onde é que estão isso e como que Python faz para resolver esse problema. Então, como eu disse, todos os objetos em Python são representados por um dicionário. Eu estou aqui com a mesma classe que a gente estava antes, né, da classe .2D, só que agora a gente vai entender onde que ficam armazenados esses atributos de classe e onde ficam armazenados esses métodos e tudo mais. Já tem um spoilerzinho aqui, né? A gente está imprimindo o dicionário da classe ponto agora, e não o dicionário de uma instância da classe ponto. Vamos ver o que tem aqui dentro, né? Esse pretty print aqui é só uma função para ele imprimir o dicionário mais bonitinho e não deixar tudo numa linha só. Vamos ver o que ele imprimiu. Ele imprimiu um dicionário, que é um atributo, tem uma string de documentação, que é exatamente o que a gente escreveu ali, class representing a 2D point. O método de inicialização, a gente encontrou ele aqui, o módulo ao qual ele pertence e umas questões de implementação, mais o método que a gente definiu aqui, o método de distância, e de fato aqui o atributo de classe que a gente definiu. E isso é muito interessante, né? Porque agora a gente mostra que não só um objeto, uma instância da classe ponto tem o seu dicionário, como a própria classe ponto é um objeto que é representado por um dicionário e tem os seus... Bom, tem o seu conteúdo, né? Isso é muito interessante porque vai permitir que a gente consiga alterar essa definição da classe. Quando a gente estudar metaclasse, a gente vai ver como que a gente consegue alterar esse processo de criação e fazer uns comportamentos bem interessantes. O objetivo nosso agora é estudar qual que é o tipo de uma classe. Para isso, eu trouxe um outro exemplo aqui, que é muito parecido com o anterior, do ponto, só que agora é para um número de telefone do Brasil. Então, esse número de telefone do Brasil, ele tem o código de região, sendo 55, e aí no método de inicialização você tem o código de área e o número de telefone, e aqui é só uma função para imprimir, para retornar uma string representando esse objeto. Então a gente instancia aqui um novo número de telefone do Brasil, e a gente imprime o número, só para ver se está funcionando mesmo, só para garantir. Depois a gente imprime o tipo da instância, que a gente imagina que o tipo da instância de uma classe Brazilian Number seja Brazilian Number, né? Tudo bem. Aí depois a gente vai ver, tudo bem, qual que é o tipo da classe Brazilian Number? Será que ele vai dar um erro? Será que ele vai falar que é Brazilian Number também? Algo assim? E depois, qual que é o tipo de uma string? Sei lá, só por curiosidade, né? Vamos ver o que acontece. Tá, o número ele imprimiu corretamente, tranquilo, como a gente esperava. Aí ele está falando que o tipo da instância é a classe main.BrazilianNumber, que é o que a gente definiu, é o que a gente espera. Só que o tipo da classe
é a classe tipo. Isso é meio esquisito, né, à primeira vista. E o tipo da string também é classe tipo. Então, realmente, o que isso significa? Em Python, classes e tipos são equivalentes. Então, falar que é um tipo e falar que é uma classe é a mesma coisa. Então, realmente, né, quando a gente instancia uma classe. Desculpa, quando a gente tem uma classe, ela só é uma instanciação do tipo type. Porque, realmente, uma string é um type. Um Brazilian number é um type, né? Porque a gente está criando instâncias desse tipo e tudo mais. Isso é muito interessante. Porque se uma classe é uma instância do tipo type, será que a gente consegue criar uma classe chamando o construtor do tipo type? Bom, esse é o objetivo do nosso próximo exemplo. Vamos ver se dá para fazer isso daí de verdade. Vamos ver então se a gente consegue criar a classe a partir do construtor do tipo type. Aqui em cima nós temos a definição igualzinho que estava antes da classe Brazilian Number normal. Agora a gente vai definir aqui embaixo essas duas funções, só que fora do corpo da classe, porque a gente quer tentar criar essa classe a partir do construtor, mas ainda assim a gente precisa dessas funções. Então tá, eu até troquei o nome só para mostrar que o nome não precisa ser igual, mas o conteúdo é idêntico. A gente pode ver aqui que o conteúdo é exatamente o mesmo dos dois em ambas as funções, né? A gente está usando esse self, a gente está usando essa variável de classe Brazilian Number, a gente está usando essa variável, esse atributo de classe Brazilian Number e atributo de instância Area Code e Number. Aí depois a gente está criando a classe Brazilian Number, chamando o construtor type, que ele recebe alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome da classe, o segundo parâmetro é uma tupla, falando de quais classes a gente quer herdar. Como o Brazilian Number não herda de nada, a gente vai colocar vazio. E por fim, o dicionário inicial que a gente quer criar essa classe. Então, o nosso dicionário vai ter esse atributo country code, que é a variável, é o atributo de classe. Aí também a gente vai ter o valor 55, claro. Vai ter essa função, esse método init. E a gente está falando que a gente quer que use essa função que a gente definiu aqui, que é igualzinho a outra. E o método toString, né, o string, a gente quer que ele use essa função aqui que a gente definiu aqui também. Aí depois a gente está fazendo o uso igualzinho a gente fez no anterior. A gente está imprimindo o número, imprimindo o tipo da instância, imprimindo o tipo da classe. E eu estou afirmando que essas duas definições são equivalentes. Então vamos testar se elas são equivalentes. Eu vou comentar essa daqui completamente para a gente estar usando... Bom, a gente vai estar usando essa daqui que é por padrão, que a gente sabe que funciona, mas vamos conferir que realmente funciona. Ele imprimiu o número, imprimiu o tipo da instância e imprimiu o tipo da classe, que é a class type, que nem a gente esperava. Beleza. Vamos comentar isso daqui agora. E vamos descomentar isso daqui. Opa, aqui precisa ser um comentário. Vamos ver agora se dá o mesmo resultado. Mesmo resultado. Ele imprimiu o número corretamente, imprimiu o tipo da instância e imprimiu o tipo da classe. Igualzinho que a gente esperava, o mesmo comportamento, porque por baixo dos panos, a linguagem Python, quando a gente define a classe dessa forma, é só um jeito amigável da gente fazer esse processo de criação através do construtor type. E por que a gente está vendo isso, né? Porque metaclasses se utilizam do fato da gente conseguir tratar objetos e classes de maneira uniforme, porque a gente vai conseguir interferir no processo de criação de classes e vai conseguir fazer alterações, extensões, como se fosse um objeto qualquer, assim como a gente manipula objetos qualquer no dia a dia em Python. Então, beleza, essa é o final da revisão do conteúdo básico, de como os Python representa dados, e agora a gente vai para a parte interessante, que é, de fato, escrever a nossa primeira metaclasse. Vamos criar nossa primeira metaclasse. O exemplo que a gente vai fazer vai ser uma metaclasse que o único objetivo dela é pegar uma classe e fazer com que todos os atributos e métodos dessa classe sejam escritos em letra maiúscula. É meio inútil, mas é muito legal para a gente conseguir entender mais sobre como que a gente cria uma metaclasse, como que a gente fala que uma classe usa uma metaclasse, e para entender como que a gente consegue interferir no processo de criação de uma classe e ter uma ideia bem melhor do que está acontecendo por baixo dos panos. Então vamos lá. A gente vai usar a classe toUpper, vai ser a nossa metaclasse que a gente vai querer aplicar na classe Brazilian Number. Para fazer isso,
a gente fala que ela herda do tipo type. Isso já faz com que ela seja uma candidata para ser uma metaclasse. E para a gente falar que a Brazilian Number tem como metaclasse a toUpper, é só a gente fazer isso aqui. Metaclasse igual a toUpper. Por padrão, a metaclasse de todas as classes que não são especificadas é type. Só que a gente pode customizar isso para ser a toUpper, se nós quisermos. Isso significa que quando o Python for criar esta classe e chamar o construtor do tipo type, ele vai chamar o construtor do tipo toUpper, ao invés do construtor do tipo type. E isso vai permitir com que a gente possa pegar esses parâmetros que ele manda e poder interferir neles e criar uma classe diferente. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. A gente vai primeiro definir um método chamado new. E esse método ele é chamado toda vez que uma instância da classe toUpper é criada. Então, nesse caso, quando o interpretador Python for criar a classe Brazilian Number pela primeira vez, ele vai chamar essa função new. E quais argumentos que ele vai passar? Ele vai passar por padrão o nome da classe, né, que é o toUpper. Na verdade, não é o nome, é o objeto da classe, que é o toUpper. Depois disso, ele vai passar o nome da classe que está sendo criada, que vai ser uma string escrito Brazilian Number, que nem a gente passou para o construtor tipo type no último exemplo. As classes das quais ela herda, né, as classes base, e o namespace, que é um dicionário, com todas essas informações que estão aqui. Então, tem o country code, area codes, que nem a gente fez no outro, igualzinho. A função new tem que retornar uma nova instância da coisa que está sendo criada. Então, ele tem que retornar uma nova instância da classe toUpper, que no caso vai ser a Brazilian Number. Então, como é que a gente faz isso? A gente retorna, por enquanto a gente só vai passar para frente, não vai fazer nada. Super.new class name basis namespace. Do jeito que está aqui, a gente não está fazendo nada, porque a gente está literalmente pegando e falando assim, pega a minha superclasse, que é o type, e chama o new igualzinho chamou para mim. A gente não vai estar fazendo nada. Só que a gente pode imprimir o que a gente está recebendo, para entender um pouco melhor o que está acontecendo também. Escrevi errado ali, tudo bem. Tá, vamos lá. Olha que interessante, mesmo se a gente não criar nenhuma instância dessa classe, a gente ainda assim vai criar a classe. Então, quando a gente criar essa classe, a gente vai passar por esse código aqui. Vamos ver. Olha só, a gente recebeu... O que a gente recebeu? A gente recebeu uma string Brazilian Number, que é o nome da classe que foi criada. A gente recebeu uma tupla vazia, que são as classes das quais ela herda. E a gente recebeu um dicionário representando o namespace da classe Brazilian Number. Então tem a função init, tem o nome do módulo, tem o nome qualificado, a função string, tudinho que a gente precisa para criar essa classe. E percebe que esses argumentos são exatamente o que a gente passou para o construtor de tipo type no exemplo anterior. Porque por baixo dos panos o Python faz exatamente isso, que nem a gente comentou. Então, olha só que interessante. E se a gente mudar esse namespace antes de chamar o construtor new aqui? O que será que acontece? A gente vai alterar o comportamento da classe Brazilian Number. Então, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar iterar por todos os elementos desse namespace e colocar todos eles em letra maiúscula. Então, ao invés de init vai ser maiúsculo, module vai ser maiúsculo, tudo isso daqui vai ser maiúsculo. E aí a gente constrói um tipo type que ao invés desse namespace a gente vai estar com ele todo em maiúsculo. O que será que vai acontecer? Uma pergunta interessante. Vamos ver. Tá, para fazer isso, eu vou tirar essas impressões. Vamos iterar, vamos criar um new namespace, que ele vai ser um dicionário que começa vazio. E depois a gente vai fazer for, atributo e valor in namespace. O que a gente vai fazer? O new namespace na posição attribute.upper igual a value. Isso vai fazer com que todos aqueles valores fiquem em letra maiúscula. E aí a gente pode passar o new namespace aqui. Então ele vai construir a classe com esse novo dicionário que a gente interferiu aqui. Porém, ele vai colocar o init, o toString, todos esses métodos especiais que começam com dois underlines, vai colocar em letra maiúscula. Só que o Python espera que eles estejam em letra minúscula. Então a gente tem que fazer um if para ver se ele começar com dois underlines, a gente não vai mudar ele, porque
senão a linguagem não vai identificar as coisas que ela introduziu, né? Então, if attribute.starts with double underscore, aí a gente vai new namespace, beleza. Então, vamos ver o que acontece agora. Será que ele roda ou será que vai dar erro? Deu erro, claro. É namespace.items. Beleza, rodou. Legal. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar usar essa classe Brazilian Number aqui e ver o que ele faz, né? Então tá. Eu deixei preparado algumas coisas aqui para mostrar como é que é o uso dessa classe. Então, no caso, a gente está criando um novo número, está imprimindo a representação de dicionário desse novo número e também está imprimindo a representação de dicionário da classe Brazilian Number. Vamos ver o que acontece. Então, olha só. Ele mostrou que a representação de dicionário da instância da classe é normal, assim como a gente esperava, né? Porque a gente não alterou o método init. Ele está tudo em minúsculo, beleza. Só que a representação de dicionário da classe está alterada assim. Caramba, pronto. A representação de dicionário da classe foi alterada. Então, o area codes agora está em letra maiúscula, o country code está em letra maiúscula, o isNumber from area está em letra maiúscula e o resto está igual. O que isso significa? Significa que se nós tentarmos criar um objeto da classe Brazilian Number, a gente não vai conseguir acessar o método isNumberFromArea normal. Ele vai dar erro. A gente vai ter que usar ele em maiúsculo. Então, isso é bem esquisito, né? Mas vamos testar. Primeira coisa, percebe que assim, já que a gente está tudo em maiúsculo, inclusive esse area codes, né? Dá uma olhada. O area code está em maiúsculo. Então aqui a gente vai ter que deixar em maiúsculo. E aqui também tem que deixar em maiúsculo. Country code em maiúsculo. Agora sim deve estar funcionando essa classe. Se nós executarmos os métodos, vamos ver. Vamos tentar imprimir o number isNumber. Então ele vai ter que ser em letra maiúscula, né? isNumber from area. Aí, por exemplo, São Paulo. Ele não está encontrando, né, o tipo. Opa, não, aqui tá. Aqui tá com aspas assim. Então vamos tentar. Ele chamou a função. Tanto que esse número não é de São Paulo. Se nós colocarmos São Carlos, vamos ver que ele coloca verdadeiro. Então olha só que interessante. Se a gente colocasse isso daqui em minúsculo, ele ia dar um erro, porque ele não ia encontrar esse módulo, esse método. Porque a gente alterou, de fato, a criação da classe. É que nem eu falei antes, isso daqui é útil? Não, nem um pouco. Isso confunde pra caramba qualquer desenvolvedor que for olhar para isso daqui. Vai ficar super confuso, não vai entender nada. E, claro, né? O interessante é só a gente entender como que é esse processo de criação de uma metaclasse, atribuição da metaclasse para uma outra classe, como que a gente pode usar e quais tipos de coisas que a gente consegue fazer. Agora a gente vai ver um exemplo um pouquinho mais interessante. O nosso segundo exemplo vai ser a implementação de uma classe singleton em Python. Então, vamos lá. Como é que a gente vai querer? Uma metaclasse singleton, na verdade. Como é que vai ser? O singleton é uma classe que só tem uma instância ao longo do programa inteiro, independentemente de onde for chamado, né? Então, nesse caso, a gente vai ter a nossa metaclasse singleton, que ainda não está fazendo absolutamente nada, e tem duas classes, a configuração do banco de dados e o logger, que são casos de uso comum para um singleton, coisas que costumam ser feitas num singleton, que são configurações e coisa de login de erro, login de debug, qualquer coisa. A gente está colocando que a metaclasse deles é o singleton, mas por enquanto ela não faz nada, né? Então vamos lá.
A gente vai criar duas configurações de banco de dados e dois loggers. Sendo um singleton, eram para esses dois objetos terem a mesma referência. E esses dois também. Só que como nossa classe singleton não está fazendo nada, essas referências não vão ser as mesmas. Vão ser objetos em lugares diferentes da memória. E a gente pode conferir isso vendo aqui essa comparação, né? Eles são... esse operador is, né, ele faz uma comparação de endereço. Então, os dois apontam para o mesmo endereço? Não. E da mesma forma, o logger não. Também os dois não apontam para o mesmo endereço. Então tá, como é que a gente pode fazer uma classe singleton que faça com que esses dois aqui apontem para o mesmo endereço e esses dois aqui também apontem para o mesmo endereço? Vamos lá. O que nós vamos fazer é, nessa classe singleton, nós vamos armazenar um dicionário de instâncias que esse dicionário vai conter nele a instância única de todas as classes, de todas as instâncias do singleton, né? Então, por exemplo, ele vai ter aqui a instância única do database config, vai ter a instância única do logger e de qualquer outra classe que for um singleton também. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos sobrescrever o método call. Caramba. O método call. O que o método call faz? Ele recebe qual é a classe que está sendo instanciada. Então, por exemplo, o database config ou logger. Nesse caso, o class seria um desses dois. E além disso, ele recebe qualquer argumento que possa ter sido passado para essa função. Então, se aqui no database config nós colocássemos algo como Postgres 5432, sei lá, vai, a porta e o nome do banco de dados, ele iria receber como ou argumento posicional nesse caso, ou argumento de palavra-chave, né? Caso a gente falasse algo forte igual a isso e qualquer coisa. Mas não é nada especial a metaclasses. Esse negócio do args e keyword args é comum em Python em geral. Então tá, o que esse método call faz? Esse método call vai ser chamado sempre que uma instância dessa classe aqui for chamada. E o que eu quero dizer com chamado? Significa, sempre que tiver alguma instância dessa classe com parênteses logo depois, a gente vai chamar o método call. Então, é exatamente isso que está acontecendo, né? A gente tem aqui a classe, essa classe lembra que é uma instância do singleton, e a gente vai colocar o abre e fecha parênteses, né? É uma instância da metaclasse singleton. Então, quando a gente fizer isso daqui, ele vai chamar a função call. Por padrão, a função call faz algo muito parecido com isso daqui, olha. Algo tipo instance igual a class.new, depois instance.init com args, keyword args, return instance. Essa é a implementação padrão do call. Ela aloca a memória, faz qualquer coisa que tiver que fazer no construtor de fato. Depois ele inicializa com os argumentos que foram passados pelo usuário e depois ele retorna a instância. A única pequena diferença é que se essa instância não for uma instância da classe class, ele não chama o método de inicialização. Mas isso é um detalhe muito, muito, muito obscuro que quase nunca vai fazer diferença. Então, 99% dos casos, essa é a implementação padrão da função call. Mas nós não vamos querer fazer isso. O que nós vamos querer fazer é o seguinte. Se nós não temos uma singleton.instances, se nós não temos uma instância dessa classe no nosso dicionário de instâncias, a gente vai querer criar uma instância. Caso contrário, a gente quer retornar o que a gente já tem armazenado, né? Return singleton instances de class. Agora, como é que a gente vai fazer para criar isso daqui, né? É só fazer isso aqui, ó. Singleton instances na posição class vai ser Só que qual que é o problema disso daqui, né? O pequeno detalhe é que se a gente fizer desse jeito, a gente não vai conseguir chamar a função padrão porque ele não vai saber qual função call que a gente está se referindo. Então, para dar um drible nisso, né, e fazer com que ele chame a implementação padrão do call, a gente coloca singleton e depois a gente coloca a classe que está sendo
classe que a gente quer instanciar. Olha, isso é um pouco confuso, mas eu vou deixar no link a documentação oficial da função super e um artigo explicando o que significa esse super com dois argumentos. Mas, para o nosso exemplo, o que ele significa é, eu quero chamar a função call, a implementação padrão da função call dessa classe que está sendo criada aqui, passando o que quer que eu tenha recebido. Vamos ver agora se eles são o mesmo endereço. Então, olha só que interessante. Agora que a gente fez isso, né, o que acontece? A gente vai criar o dbconfig1. Aí ele vai fazer, ó. Tá, eu tenho o database config nas minhas instâncias? Não tenho, porque está vazio. Então eu vou criar, vou chamar a implementação padrão, criei, e eu vou retornar. Beleza. Na próxima vez que ele for instanciar, ele vai ver, eu já tenho essa classe? Sim, já tenho, então eu só vou retornar ela, eu não vou criar uma nova. Mesma coisa para o logger, ele vai ver, ele não tem, cria. Na segunda vez ele já tem, ele retorna o que já tem, e aí por isso que eles têm a mesma referência. Então significa que se a gente alterar alguma coisa no logger 2, vai alterar no logger 1 também, e assim por diante com o dbconfig. Esse é um exemplo um pouquinho mais prático do que o anterior, dá para ver ele sendo usado, né, no mundo real assim. Mas, mais uma vez, né, o padrão singleton, todo mundo sabe que tem que ter muito cuidado ao usar ele. Você tem que pensar muito bem se é isso que você precisa, porque senão fica muito fácil de ter estado global armazenado e compartilhado de um jeito que fica muito difícil de debugar no futuro. E sem contar que talvez você gostaria de ser um pouquinho mais explícito que algo realmente é um singleton, né? Porque aqui, para um programador, não parece que isso é um singleton. Você pode pensar que você está fazendo alterações nesse config 2, só que está refletindo em todas as outras instâncias. Então, se você for usar essa implementação, tentar fazer algum tipo de nomenclatura que deixe explícito que isso daqui é um singleton para não ter confusão no futuro, né? Mas ainda assim é um caso de uso bem interessante de metaclasses, que eu diria que é bem mais pé no chão do que aquele anterior da letra maiúscula. Vamos ver agora mais um exemplo de metaclasse sendo utilizada no contexto real, que é a implementação de uma classe abstrata simples, né? Uma classe abstrata, como nas linguagens Java, C Sharp, é uma classe que não permite que você instancie ela se ela não tiver uma implementação de todos os métodos. E aí isso é interessante para, por exemplo, simular interfaces em linguagens que não têm interface. Então a ideia aqui é criar uma metaclasse que simule essa funcionalidade, que seja razoavelmente simples, porque o Python ele tem uma classe abstrata própria no módulo ABC oficial, e ele provê muitas funcionalidades parecidas com as que eu vou mostrar aqui. Só que eu tentei implementar ela de uma maneira que as principais funcionalidades estejam presentes, mas ela seja simples de mostrar também para tentar explicar a essência dela, né? Então vamos lá. Primeiro vamos começar pelo exemplo. A gente tem uma classe abstrata, que é o data reader, né? E ela herda desse myABC. Esse myABC, na verdade, ele está mascarando a metaclasse. Eu já vou mostrar o porquê que ele está mascarando a metaclasse, mas é isso aí. Ele é uma classe abstrata. E tanto que ele tem esse @abstractMethod, myAbstractMethod, que eu defini lá. E eu estou falando que esse método readInput aqui, com essa assinatura, ele é abstrato. Ou seja, ele não tem uma implementação. Isso significa que não deve ser possível instanciar a classe DataReader, só se você herdar da DataReader e implementar esse método. Aí você pode instanciar. Então tá, a gente tem aqui uma CSV Reader que herda de DataReader e ele implementa de fato esse método readInput. Mesma coisa, Database Reader, mesma coisa, ele implementa o readInput de maneiras diferentes. Então aqui a gente consegue instanciar um CSV Reader e a gente consegue chamar essa função readInput que ele vai chamar essa do CSV. Consegue instanciar um Database Reader, ele vai instanciar essa daqui que é do Database Reader. E aqui, quando a gente tentar instanciar uma abstrata, ele não vai deixar, ele vai dar uma exception, porque a gente não implementou esse método. Então vamos ver como é que é a funcionalidade disso daqui. Ele chama de fato aqui, ó, ele chama reading CSV file, reading from table users, e depois ele fala que é not instantiate abstract class, que realmente é o que se espera, né? Então vamos ver como que isso foi implementado. Primeiramente a gente define a exceção, né, que vai ser jogada quando não pode instanciar, e a gente define esse decorador myAbstractMethod que recebe uma função
e ele marca que essa função é abstrata, né? Esse método, esse atributo é um atributo secreto que a gente está criando, né? Porque uma função também é um objeto, ela também pode ter atributos, a gente está criando esse atributo abstract e falando que ele é verdadeiro. E aqui nós temos, de fato, a lógica principal, myABCMeta. Como a gente viu, ela era do tipo type e ela tem 3 funções. A mais importante é a call. Se vocês lembrarem lá do singleton, a gente também usou a call para mexer na instanciação de classes, né? Então, da mesma forma, o que a gente faz? Né? A gente recebe a classe que ele está tentando instanciar, e se essa classe instanciada tiver método abstrato não implementado, ele fala que não pode instanciar e dá erro. Se ele não tiver nenhum método abstrato não implementado, aí ele passa para frente, que nem a gente fez no singleton. Ele passa para frente tranquilo, deixa instanciar e boa, felicidade. Agora, como é que ele sabe se tem método abstrato ou não? É razoavelmente simples, né? O que ele faz é ele percorre todos os métodos e todos os atributos dessa classe, e se alguma delas tiver essa flag abstrata setado como verdadeiro, se alguma delas tiver essa flag setada como verdadeiro, ele vai retornar que sim, ela tem métodos abstratos não implementados. Agora, o que é interessante é o seguinte, a gente só está marcando como abstrato os que tem o @abstractMethod logo marcados, né? Se uma subclasse prover uma implementação de um método abstrato e não tiver esse myAbstractMethod, o decorator, aí na hora que a gente for inserir no dicionário da classe, a gente vai sobrescrever, porque ele vai ter, bom, ele vai ter um dicionário, né, com o nome da função, só que a versão mais recente, digamos, é a que vai prevalecer. E a versão mais recente é a que não é abstrata, é a implementação de fato. Então é isso, é interessante que a gente consegue fazer isso daqui e determinar se alguma classe tem atributos, algum método não implementado. Ah, sim, agora a classe MyABC, ela só é uma classe que tem como metaclasse o MyABC Meta. E isso é uma coisa muito importante, né? E autores de arcabouços usam isso direto, que é você fazer essa uma classe como se fosse uma fachada, assim, que tem essa metaclasse que você quer, para você fazer com que o seu usuário pense que ele está usando uma herança normal, só que na verdade ele está herdando a metaclasse. Para não ter que escrever metaclass e tudo, né? Para não intimidar o usuário. E é isso, né? Isso é uma coisa interessante que as metaclasses são herdadas. Então, se você tiver uma herança, sei lá, de 3 níveis, e uma dessas classes aí dessa herança tem uma metaclasse diferente, você vai herdando a metaclasse para todas as subclasses. Isso é bem importante. Por isso que a gente consegue aqui na aplicação só usar o MyABC como se fosse herança padrão, porque é a herança padrão, né? Que consequentemente faz com que a herança propague a metaclasse. Beleza, vamos ver o último exemplo de metaclasses em Python. Dessa vez a gente vai ver uma implementação simples de uma data class. O que é uma data class? Uma data class tem uma versão oficial no módulo, na biblioteca padrão de Python, né? É só você procurar pelo módulo data classes. E qual que é o intuito de uma data class? É indicar que uma classe tem como principal valor os dados que ela armazena e não tem muita lógica além desses dados, né? Como se fosse uma struct na linguagem C++. E o que é interessante, né? É interessante para uma classe dessas que a gente gere, por exemplo, um método de construtor automaticamente, né? Um método de inicialização, init, automaticamente, ou até mesmo um método para imprimir essa classe na tela, automaticamente, a partir dos campos, e até mesmo para comparar classes, assim, instâncias da mesma classe, né? Por exemplo, ele vai campo por campo fazendo essa comparação. O método, a implementação oficial do Python dá essas funcionalidades e muitas outras, só que eu decidi implementar só a questão da inicialização automática, porque ela é razoavelmente simples, dá para explicar aqui e dá para ilustrar o conceito de geração de código, que é o que eu quero mostrar com esse exemplo. Então tá, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem essa classe person e ela tem alguns campos. Ela vai ter o campo name, o campo age e o campo favorite games. O que isso daqui significa? Perceba que isso daqui não é um atributo de classe, porque para ser um atributo de classe ele teria que ter uma atribuição aqui. Então teria que ter alguma coisa assim.
aí sim ele seria um atributo de classe. Porém, como a gente não está inicializando ele, ele é só uma anotação que alguém pode usar. Bom, você pode fazer uma introspecção e ler isso daqui, você pode ler esses valores. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai ler esses valores e vai gerar comportamento a partir dessas anotações da classe aqui. Então tá, qual que é a ideia? A ideia é que cada pessoa tenha esses atributos. Esses atributos. E a gente não quer gerar um método de init, porque imagina que você tenha muitos atributos. Se você for fazer um método de init, vai ser muito simples. Você vai ter uma lista com todos esses argumentos e vai atribuir um por um lá na instância nova que você está criando, né? Então, mais uma vez, como a gente tinha falado lá no começo, isso é propenso a erros e isso é muito entediante. Isso é programação manual, não é programação intelectual, programação interessante de verdade, né? Então a gente pode usar uma metaclasse para automatizar isso. Então perceba que aqui nós não definimos o método init. Então, por padrão, o objeto seria vazio, ele não vai conter nada. Porém, essa data class está gerando um método init escondido que a gente vai usar para inicializar essas pessoas aqui. Então, vamos lá, eu vou criar uma pessoa Victor, e ela vai ser uma pessoa com o nome Victor, 21 anos, e esses são os meus jogos favoritos, que no caso sou eu. São os meus jogos favoritos, e aí a gente pode chamar essa função greet aqui do Victor. Perceba, né? Mais uma vez, nós inicializamos aqui os campos, só que nós não temos um método de inicialização. Se você vem de outra linguagem, pode parecer óbvio que isso daqui vem aqui. Só que não, em Python, se você não fizer o método de inicialização, ele não vai ter essa autonomia de associar essas coisas. Então, é a nossa data class que está fazendo isso. Aí, só para mostrar mesmo que isso daqui não é atributo de... Esses daqui não são atributos de classe, mas sim atributos de instância, eu estou criando outra pessoa aqui e vou chamar o método greet. Então, é isso aí. São duas pessoas diferentes, têm a mesma idade, mas são pessoas diferentes. Então tá, como que nós fizemos isso, né? Como que a gente pode implementar isso? A maneira que eu implementei foi, assim, a lógica principal está nessa função new aqui. Essa função new, ela recebe, bom, que nem a gente viu no primeiro exemplo de tornar os campos em letra maiúscula, é muito parecido, né? Ela recebe esses dados aqui, que nem no outro, e a gente consegue pegar pelo namespace esse atributo annotations. O annotations nada mais é do que um dicionário. Name, tipo string. Age, tipo inteiro. Favorite games, tipo lista de string. Então, caso ele não tenha nenhuma anotação, a gente retorna um dicionário vazio porque ele não tem nenhum campo e tudo bem. É um caso específico aí, um caso degenerado, digamos. Uma vez que a gente tem esses atributos, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar uma função que vai gerar um método de inicialização. Esse método de inicialização é uma string. Uma string contendo código que vai ser executado. Tanto que logo depois a gente chama a função exec do Python, que pega uma string e executa como se fosse código. Só que qual que é o detalhe? A função exec, né? Imagina que essa função ela declare variáveis locais e variáveis globais. Aonde vão ficar salvas essas variáveis? Você tem que passar o dicionário que você quer que sejam salvas as variáveis locais que forem declaradas aqui e o dicionário de coisas globais que caso essa função declare alguma coisa global, ela vai, ou use alguma coisa global, ela vai usar desse dicionário aqui, né? O dicionário de coisas globais. O que significa isso daqui? Isso daqui basicamente significa me dê todas as variáveis globais do módulo da pessoa que chamou essa função aqui. Então a gente está pegando no módulo sistema, vendo qual que é o módulo que a classe está vindo e pegando o dicionário desse módulo, porque essas vão ser nossas variáveis globais. Por exemplo, as funções que a pessoa definiu lá vão estar aqui nesse dicionário. E o namespace é o namespace da classe, que é onde a gente quer que armazenem as variáveis locais, né? Por exemplo, se aqui esse método init ele é uma função local que vai ser salva aqui nesse namespace. Então vai acrescentar no namespace da classe uma função init. Aí uma vez que a gente tem esse namespace com a função init, a gente só chama o construtor do tipo, que nem a gente fez lá igualzinho o que a gente fez no primeiro exemplo da letra maiúscula. E agora o que falta é entender como que a gente consegue gerar essa string
do método de inicialização a partir dos atributos, né? É muito simples. O que a gente está fazendo é literalmente criando um vetor com os parâmetros, né? Os parâmetros vai ser self e depois uma lista com todos os nomes, né? Então, nesse caso, seria self, name, age, favorite games. Vai ser uma lista com essas strings e o corpo da função vai ser self.nome igual a nome, self.age igual a age, self.favoritegames igual a favorite games. Então, é isso daqui. Isso daqui está automatizando o processo de criação manual que a gente teria que ficar criando caso a gente tivesse, sei lá, 20 atributos. Não tem que escrever um método de inicialização que recebe 20 atributos e tem 20 linhas atribuindo lá, porque isso não agrega em nada, né? Isso é muito, muito automático. Aí, uma vez que a gente tem os parâmetros e o corpo da função, a gente chama essa função auxiliar aqui, que ela gera uma string da função com esse nome, né? No caso, a gente quer uma função init com esses parâmetros e com esse corpo da função. E a função getFunctionString é muito simples. Ela só junta os argumentos com vírgula, né? Para colocar dentro do parênteses dos argumentos. E o corpo, ela coloca todas as linhas do corpo com /n/t, né? Porque tem que estar indentado em Python. E se não tiver nenhuma linha, o corpo ele coloca past para não ter erro de sintaxe. Aí a string que ele retorna é def, nome da função, abre parênteses, assinatura, /n/t, corpo. É exatamente o que se espera, né? Então é isso. Essa metaclasse, tudo que ela está fazendo é pegando essas anotações, gerando a função init, executando essa função init e criando uma entrada nova nesse namespace da classe, que é uma função nova, né? A função de inicialização que não tinha antes. E é muito interessante porque a gente consegue chegar nessa aplicação aqui, né? Que você consegue criar um método sem ter que definir ele aqui. E deixa mais enxuto o código e mais legível. Então, chegamos à parte final aqui da apresentação. Eu gostaria de começar essa conclusão já dando uns desafios para vocês, se vocês quiserem treinar um pouco os conceitos que a gente aprendeu hoje. São desafios razoavelmente difíceis, então é muito bom para treinar se realmente deu para entender tudo que a gente mostrou aqui. E são exercícios bem legais, na minha opinião. O primeiro desafio é criar uma metaclasse final que previne a instanciação de subclasses. Como que funciona isso? Em linguagens como C Sharp, Java e C++, você consegue marcar que uma classe não pode ter subclasses, que ela ou seja, ela é final, digamos, não pode ter nada abaixo dela. Então, uma sugestão aí de um desafio é implementar uma metaclasse final, e se alguma classe tem herdade uma classe final, ele vai dar um erro falando que não pode, porque a classe é final, ela não pode ter nenhuma subclasse. Segundo desafio, esse é um pouco mais bobo, mas ele é engraçado e é legal também para treinar geração de código. Criar uma metaclasse selfless que adiciona automaticamente o parâmetro self aos métodos da classe. Então, para quem nunca programou em Python, começando agora, é estranho ver, né, que todas as funções têm o parâmetro self como primeiro argumento, né, todos os métodos da classe. Então, fazer uma metaclasse aí para ajudar a galera que está começando a programar em Python para não precisar escrever o self e ele colocar automaticamente nos métodos. E a terceiro e último desafio, criar uma classe profiler, uma metaclasse profiler, que armazena o tempo de execução dos métodos da classe. Isso daí já tem um monte de detalhe de implementação, onde é que vai ficar armazenado, se vai ser um vetor, se vai ser a média. Bom, fiquem livres aí, podem interpretar do jeito que vocês quiserem. Mas é só para treinar mesmo quem quiser entrar um pouco nesse mundo de metaprogramação em Python, metaclasses, assim, é bem legal. Ficam essas sugestões aí. Agora, algumas observações, né, importantes para fazer a respeito de metaclasses, né? Principalmente metaclasse e metaprogramação, né? Metaclasses devem ser usadas com parcimônia. Isso é muito importante porque, embora seja um conhecimento muito legal e um conceito muito, muito interessante, a gente não deve sair usando metaclasse para tudo, principalmente porque nós, usuários finais, meros mortais que não vamos escrever arcabouço, provavelmente nunca vamos precisar usar uma metaclasse porque tem outra forma melhor de atingir o mesmo objetivo, né? Sem contar que metaclasse é um conhecimento muito obscuro, assim, muito esotérico, então fica difícil de outras pessoas entrarem no projeto
se tiver cheio de metaclasse, um monte de coisa doida que nem a gente viu hoje, que deixa o código bem, assim, de algumas vezes deixa mais legível, mas em outras deixa menos legível e mais confuso, né? Então, usem com parcimônia. Se for fazer um arcabouço, tudo bem, vale a pena, pensa bem, e é isso aí. Então, exatamente o que eu falei, né? Existem outras formas de metaprogramação em Python. A gente viu algumas, né, brevemente, né, mencionamos os decorators, que são muito importantes. Na minha opinião, decorators são a forma que o usuário comum deve fazer uso de metaprogramação em Python, no sentido de que, assim, a comunidade conhece bem e um desenvolvedor de Python não vai estranhar um decorator e ele pode estranhar uma metaclasse, por exemplo. E muitas vezes os decorators são tão potentes quanto a metaclasse. Os descriptors, que a gente não falou, mas vale a pena pesquisar caso vocês tenham interesse. E a função exec que a gente viu rapidinho no. A gente viu rapidinho no último exemplo, mas quem quiser dar uma olhada sempre vale a pena, que é interessante. Eu estou deixando o link com o repositório no GitHub com os códigos que a gente fez. E se vocês quiserem mandar um pull request lá, mandar uma sugestão, qualquer coisa, fiquem à vontade, eu vou ver com o maior carinho. E muito, 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 muito obrigado pela atenção. Tomara que vocês tenham gostado, tomara que vocês tenham aprendido alguma coisa. E qualquer feedback, por favor, fiquem à vontade para deixar na descrição do vídeo. E por falar na descrição do vídeo, temos um monte de referências legais na descrição do vídeo e no repositório do GitHub. Então, quem quiser se aprofundar mais vai ter muito material para ler. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.